Fala amigo fanático, seja bem-vindo novamente para conferir as nossas notícias diárias e relevantes. No vídeo de hoje vamos falar sobre os bastidores e detalhes do que antecede o majestoso do próximo domingo. Craque Neto promete se candidatar para a presidência do Corinthians. Vamos falar também sobre a Copa Nobru e os detalhes da confirmação da venda do lateral Carlos Augusto. Tudo isso e muito mais, amigo fanático. Já vai deixando aquele like maroto e um vai Corinthians para fortalecer esse canal que também é seu. Sem mais enrolação, bora para as nossas notícias. O Corinthians fez o penúltimo treino antes de enfrentar o São Paulo na tarde desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, quando o técnico Thiago Nunes teve todo o seu elenco à disposição. Com mistério, como tem sido desde o retorno das atividades no segundo semestre, o treinador pôde comandar um trabalho tático com o grupo. Os titulares, que haviam feito apenas regenerativo na última quinta, voltaram a treinar no campo e participaram normalmente. Em um dos registros do fotógrafo do clube, o técnico aparece desenhando em sua lousa, que o acompanha desde o início da jornada no clube. Um provável Corinthians tem Cássio no gol, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Sid Clay, Gabriel e Cantilo, Matheus Vital, Luan e Leonatel. No comando do ataque, Jô. Atletas da base participaram pela primeira vez da atividade desde o começo da pandemia. Com jogadores do Sub-20 e também do Sub-23 do Corinthians, Thiago encerrou a atividade com um treino coletivo. Foram 10 escolhidos das categorias inferiores. O clube não divulgou os nomes. As finais da Copa Nobru, campeonato de Free Fire organizado por Bruno Nobru, começam nesta sexta-feira e vão até o dia 30 de agosto com algumas alterações. Diferentemente do previsto anteriormente, apenas a abertura da fase final será feita na Arena Corinthians, em São Paulo. O próprio pro player do Timão será o apresentador, diretamente do gramado. Ainda haverá um show comandado pelo MC Marx. A festa começa às 18 horas, horário de Brasília. Abre aspas. Resolvemos mudar o show para a abertura na sexta-feira para começar a fase final com mais emoção. É como se a SAF fechasse antes, para a galera correr para participar. Quero que esta final seja inesquecível para todos, como prometido, comentou Nobru. A competição também terá a presença de personalidades importantes do game no decorrer do fim de semana. Nesta sexta-feira, Renan Edson, ex-pro player do Corinthians, e Maylin, influenciadora da Ilhos Grandes, participam da transmissão. Já no sábado, Bárbara Babi, influenciadora da Load, estará ao lado de Nobru. Por fim, Lúcio Serol, criador de conteúdo do Corinthians, será responsável por fechar o evento. Nos casos de sábado e domingo, conforme aconteceu durante todas as outras fases, a Copa Nobru correrá nos estúdios, sempre a partir das 18 horas, horário de Brasília. Inclusive, todas as partidas serão transmitidas nos canais oficiais de Nobru no YouTube e na Twitch. Mudando de assunto. O Corinthians oficializou na tarde de hoje a venda do lateral esquerdo Carlos Augusto para o Monza. Segundo a apuração da de primeira, o clube alvinegro recebeu 4 milhões de euros, cerca de 26 milhões de reais, e ainda ficou com 60% do valor de uma futura venda. Com apenas 21 anos, Carlos foi titular durante boa parte da campanha do Campeonato Paulista e ganhou espaço após iniciar a temporada como terceira opção do setor, atrás de Sid Clay e Lucas Piton. O lateral estava no clube desde 2011 e passou por todas as categorias de base alvinegra. O Monza está na segunda divisão da Itália e foi comprado recentemente por Silvio Berlusconi, que tenta ter com o pequeno clube o mesmo sucesso obtido no comando do Milan. Carlos Augusto fez toda a sua formação no Corinthians. Como profissional, ele disputou 41 jogos e fez um gol, sendo campeão paulista de 2019. Já na base ele conquistou a Taça BH Sub-17 de 2015, a Copa do Brasil Sub-17 de 2016 e a Copa São Paulo de Juniores, em 2017. Em uma publicação em suas redes sociais, Carlos Augusto se despede e agradece o Timão. Abre aspas. Vivi os melhores anos da minha vida no Corinthians. Já se passaram 9 anos e hoje eu me despeço de vocês com muita gratidão. Obrigado pelo acolhimento e por todos os ensinamentos. Esse texto não é de despedida, mas sim de arte mais. Obrigado fiel, obrigado Corinthians. Mudando de assunto. O apresentador e ex-jogador Neto revelou em uma live,
realizada na tarde desta última sexta-feira, dia 28, no seu canal do YouTube, que vai se candidatar à presidência do Corinthians na eleição de 2023 do clube, e também contou o motivo de não ter se candidatado antes. Abre aspas. Porque o herói Vicente, conselheiro do Corinthians e advogado do craque, não deixou. Quando o herói ficou bravinho comigo, porque os caras eram amiguinhos dele, ele ficou bravinho e eu deixei de ser conselheiro. Se hoje, eu fosse conselheiro e candidato, dificilmente eu perderia a eleição para presidente do Corinthians. Mas quem sabe para 2023, quem sabe não, em 2023 eu vou me candidatar, revelou o apresentador do programa Os Donos da Bola e ídolo do Corinthians. O craque Neto também comentou sobre a forma que a eleição nos clubes, e principalmente no Corinthians, são realizadas, somente com os votos dos sócios do clube e não com a participação do sócio torcedor. Abre aspas. Eu sou a favor do sócio torcedor votar, eu acho que tem que parar com essa mesmice do cara da bocha, do cara da piscina, do cara que está há 200 anos num clube de futebol ter um voto importante em um clube de futebol e não um sócio torcedor. Tem que abrir margem para que se tenha muito mais votos, democraticamente. Quando você diminui, você forma um monte de ditador, você tem 800 pessoas, 500 pessoas e são sempre os mesmos durante os 50 anos. Então, os sócios torcedores deveriam votar, disse Neto. Emprestado pelo Corinthians, o meio-campista Sornosa se destacou na vitória da LDU sobre o Independiente del Valle por 4-2, nesta quinta-feira, em amistoso realizado no Equador que marcou a retomada do futebol local. Aos 42 minutos do primeiro tempo, o ex-camisa 7 do Corinthians surpreendeu o goleiro adversário e marcou um golaço do meio de campo. Foi o segundo tento do jogador de 26 anos pela LDU nesta temporada. Sornosa chegou ao Parque São Jorge no ano passado, quando foi comprado em definitivo junto ao Fluminense, por 11 milhões de reais. Diferente do esperado, porém, ele não engrenou e passou longe de repetir o bom futebol apresentado no Rio de Janeiro. Pelo Corinthians, foram 49 partidas, 1 gol e 11 assistências, sendo a maior parte delas em bola parada. O belo passe para Wagner Love anotar o gol que resultou no título estadual em 2019 foi o principal momento do atleta com a camisa alvinegra. Seu empréstimo com a LDU se encerra no fim desta temporada. Portanto, a tendência é que Sornosa retorne ao CT Joaquim Grava no início de 2021. Com a volta do futebol brasileiro, o Flamengo mantém o olho no mercado. Desta vez, o foco foi em reforçar a base. Não seja egoísta e compartilhe esse vídeo fazendo outro fanático feliz. Não fique de fora e conheça o nosso site oficial. Lá você encontra notícias o dia todo, além de vídeos e da nossa galeria de fiel torcedores. Conheça também as nossas mídias sociais. O link de tudo isso vai estar na descrição desse vídeo. Comenta aí um Vai Corinthians para fortalecer a fiel. E vai Corinthians!